O que a mente humana consegue conceber e acreditar, ela pode realizar. Essa afirmação pode parecer uma utopia para muitos, afinal, como tudo o que imaginamos e em que cremos se tornaria realidade. Se fosse assim tão simples, por que a maioria das pessoas ainda se afoga em dívidas, teme empreender, hesita em investir ou sequer se permite sonhar grande? A verdade é que existe um código secreto, princípios que Napoleon Hill levou décadas desvendando ao conversar com milionários e observar como a mente humana reage à riqueza e à escassez. Vou revelar 10 mandamentos da prosperidade, princípios ocultos na Bíblia, mas que Hill trouxe à luz de forma prática e poderosa. A própria Bíblia afirma: tudo é possível ao que crê. E Napoleon Hill traduziu essa crença para a prática, afirmando que toda riqueza começa com 2 chaves invisíveis: um desejo ardente e uma fé inabalável. Quando pensamos em riqueza, logo imaginamos dinheiro, mas Hill nos mostra que a riqueza é, antes de tudo, uma ideia, uma chama que precisa acender na mente e no coração. Quantas vezes você desistiu antes mesmo de tentar, convencido de que era incapaz? Quantas vezes se convenceu de que algo era grande demais para você? A pobreza mental é muito mais devastadora do que a falta de recursos. Desejo ardente não é um mero querer superficial. É uma motivação tão forte que te impulsiona para frente, sem permitir que você retroceda. É a força que te faz levantar cedo, mesmo cansado, e seguir em frente quando todos já teriam desistido. E surge a pergunta crucial: o que você realmente deseja? Porque, estatisticamente, a maioria das pessoas não consegue responder com clareza. Muitos dizem querer dinheiro, mas quando indagamos sobre a quantia, o método e o propósito, a resposta se esvai. Sem um desejo bem definido, não há energia para a ação. A fé inabalável é o combustível que mantém esse desejo aceso. Imagine alguém tentando abrir um negócio, acreditando no fundo que vai fracassar. Essa pessoa já perdeu antes mesmo de começar. Estudos psicológicos comprovam que a crença interna influencia diretamente nossas decisões e comportamento. Quem acredita em sua capacidade de vencer tende a agir mais, persiste diante de obstáculos e, estatisticamente, alcança melhores resultados. Não é misticismo, é ciência aplicada ao comportamento humano. Mas como aplicar isso na prática? Da próxima vez que você se pegar pensando "eu não posso", substitua imediatamente por "como eu posso". Parece simples, mas essa mudança de linguagem altera o foco do seu cérebro. Em vez de bloquear a possibilidade, você abre caminho para encontrar soluções. Por exemplo, se você quer se livrar das dívidas, em vez de lamentar "não consigo pagar", pergunte: o que posso fazer hoje para gerar renda extra e começar a quitar minhas dívidas? Se deseja mudar de emprego, ao invés de pensar "não sou bom o bastante", pergunte: quais habilidades preciso desenvolver para conquistar essa vaga? É nesse momento que o desejo encontra a fé, e ambos começam a moldar novas realidades. Napoleon Hill vivenciou isso intensamente na juventude como jovem repórter. Ao entrevistar Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos do mundo naquela época, recebeu um desafio inimaginável: dedicar 20 anos de sua vida ao estudo e à decifração da fórmula da riqueza, observando a mente dos homens mais bem-sucedidos da América. Imagine o impacto disso. Um jovem sem dinheiro, sem nome, diante de uma proposta que parecia impossível. Qualquer um poderia recusar, alegando falta de recursos ou experiência. Mas Hill aceitou. Por quê? Porque seu desejo de aprender e sua fé em si mesmo superaram todas as objeções. E foi essa decisão que mudou o rumo de sua vida e permitiu que milhões fossem impactados por seus ensinamentos. Esse episódio nos leva a uma reflexão. Quantas oportunidades perdemos por falta de crença em nós mesmos?
Quantas vezes recuamos diante de uma chance com medo de que ela seja grande demais? O desejo ardente e a fé inabalável não eliminam o medo, mas dão coragem para seguir adiante, apesar dele. Nos próximos 7 dias, escreva todos os dias ao acordar qual é o seu maior desejo financeiro e por que ele é importante para você. Leia em voz alta, acreditando como se já fosse realidade. Você perceberá que, com o tempo, sua mente começará a funcionar de forma diferente. Encontrará oportunidades antes despercebidas, sentirá uma força que talvez desconhecia. Esse é o começo da jornada rumo à prosperidade. Porque antes de conquistar a riqueza material, você precisa conquistá-la na mente. Um dos maiores segredos da riqueza é o domínio da própria mente. De nada adianta desejar algo com intensidade se você não consegue controlar seus pensamentos, emoções e hábitos. O problema não é sonhar, mas transformar esse sonho em realidade sem se perder no caminho. É exatamente aí que a maioria falha. A falta de disciplina transforma grandes ideias em promessas vazias. E é fácil entender por quê. Basta observar como, estatisticamente, a maioria das pessoas gasta mais do que ganha. O impulso de impressionar os outros e a necessidade de gratificação imediata vencem a razão. Quantas vezes você recebeu seu salário e, em menos de uma semana, sentiu que o dinheiro havia evaporado? Quantas vezes analisou sua fatura do cartão de crédito e pensou: como cheguei a esse valor? A mente indisciplinada busca prazer imediato, enquanto a mente treinada busca a construção de longo prazo. Se você ganha $5.000 e gasta $5.200, já está preso a uma armadilha invisível que corrói não só suas finanças, mas também sua paz de espírito. O que parece um simples deslize no consumo se transforma em uma prisão que se renova a cada mês. O domínio da mente exige que você aprenda a viver com menos do que ganha, investindo a diferença em algo que gere frutos futuros. Mas será que estamos preparados para dizer não a um desejo momentâneo em troca de um objetivo maior? Estudos de psicologia econômica comprovam que pessoas com maior controle emocional em relação ao dinheiro apresentam maior prosperidade e bem-estar. Isso não significa apenas ter mais dinheiro, mas também menos ansiedade, menos estresse e mais clareza para tomar decisões. A disciplina financeira não é matemática, é uma questão de emoção. E dominar essa emoção é o que separa quem acumula riqueza de quem apenas sobrevive. Agora pense em algo curioso. Quantas pessoas você conhece que financiam carros de luxo, mas hesitam em pagar por um livro ou um curso que poderia mudar sua mentalidade? Esse é um dos maiores paradoxos da nossa época. As pessoas preferem exibir um símbolo de status a adquirir conhecimento que poderia multiplicar seu patrimônio. Essa escolha revela não apenas a falta de disciplina, mas a falta de consciência sobre o que realmente constrói a prosperidade. Napoleon Hill vivenciou na pele o impacto da falta de disciplina e também o poder de recuperá-la. Passou por falências e crises financeiras profundas. Perdeu tudo em alguns momentos da vida, mas não desistiu. Ao contrário, usou essas quedas como aprendizado mental. Reconstruiu sua vida diversas vezes porque aprendeu a controlar seus pensamentos e emoções. Esse exemplo é poderoso porque nos confronta com uma verdade dura. Não importa quantas vezes você caia, se tiver disciplina mental, sempre poderá se levantar. E, ao mesmo tempo, provoca em nós admiração e até um choque. Como alguém consegue recomeçar tantas vezes sem ser destruído pelo desespero? A autodisciplina e o domínio da mente são, portanto, um mandamento oculto da riqueza. Sem eles, todo desejo e toda fé se tornam frágeis diante das primeiras dificuldades. Ter autocontrole é como construir uma fortaleza invisível. Quando os ventos da adversidade chegam, você pode até balançar,
mas não desmorona. É nessa fortaleza que a verdadeira riqueza começa a ser protegida e multiplicada. Um dos princípios mais poderosos revelados por Napoleon Hill é o da consciência de grupo, o que ele chamou de mastermind. A Bíblia já antecipava esse segredo quando dizia: assim como o ferro afia o ferro, assim um homem afia o outro. Isso significa que sozinho, o ser humano é limitado, mas em conjunto com outras mentes, cria uma força multiplicada, algo maior do que a soma das partes. Pense em sua vida. Quantas vezes você tentou alcançar um objetivo sozinho e desistiu diante das dificuldades? E quantas vezes, cercado de pessoas que acreditavam em você, encontrou forças que nem sabia que tinha? O poder do Mastermind não está apenas no apoio emocional, mas na soma de ideias, experiências e perspectivas. A mente humana tem limitações, mas quando duas ou mais pessoas se unem em harmonia por um mesmo propósito, surge uma inteligência coletiva capaz de criar soluções extraordinárias. É como se você tivesse acesso a uma energia invisível que acelera os resultados. No entanto, a maioria das pessoas vive cercada de vozes negativas, críticas e crenças limitantes. Quantas vezes você compartilhou um sonho e ouviu algo como: isso é impossível, não é para você, melhor não arriscar? Se você se alimenta apenas dessas vozes, como espera prosperar? Exemplo prático. Se seu desejo é conquistar independência financeira, mas você convive apenas com pessoas que reclamam do salário e vivem endividadas, é muito provável que você repita os mesmos padrões. Agora imagine inserir-se em um grupo de pessoas que falam de investimentos, de negócios, de crescimento. A simples mudança de ambiente altera suas referências, seus pensamentos e, consequentemente, suas ações. É impossível crescer quando se está preso a um ambiente que só encolhe seus horizontes. Henry Ford foi um exemplo vivo desse princípio. Ele não era considerado o homem mais inteligente de sua época, mas teve a sabedoria de se cercar de pessoas brilhantes. Ford reuniu engenheiros, financistas e estrategistas que complementavam suas limitações. Enquanto muitos o ridicularizavam, dizendo que ele não tinha formação suficiente, sua resposta era simples: eu não preciso saber tudo. Eu só preciso de um botão na minha mesa para chamar quem sabe. Esse pensamento revolucionou a indústria automobilística e provou que a riqueza não depende apenas da inteligência individual, mas da capacidade de construir alianças. Nos próximos 7 dias, evite falar sobre dinheiro ou seus objetivos com pessoas que apenas reclamam ou zombam dos seus sonhos. Busque conteúdos, livros, grupos ou até mesmo um amigo que tenha uma visão mais positiva e construtiva. Observe como sua energia muda, como sua mente começa a enxergar novas possibilidades. Parece simples, mas esse pequeno ajuste de ambiente pode redefinir completamente seu destino. A consciência de grupo é, portanto, um mandamento essencial da riqueza. Não se trata apenas de quem você é, mas de com quem você se conecta. Porque as pessoas ao seu redor estão ou afiando sua lâmina ou a enferrujando. E a grande questão é: de que lado você vai escolher estar? A persistência é o elo invisível que conecta todos os outros mandamentos da riqueza. Sem ela, o desejo se apaga, a disciplina se perde e até mesmo o melhor grupo de apoio se dissolve. A Bíblia diz: corra de tal maneira que alcance o prêmio. Essa passagem mostra que não basta começar a corrida, é preciso atravessar a linha de chegada. Mas quantos projetos em sua vida você já deixou pelo caminho? Quantos cursos começou e não terminou? Quantas ideias de negócios ficaram apenas no papel? Quantos planos foram abandonados na primeira dificuldade? A maioria das pessoas não fracassa porque não pode, mas porque desiste cedo demais. Persistir é seguir em frente mesmo quando tudo indica que você deveria parar. É encarar o silêncio dos resultados, aguentar a espera, lidar com a frustração
e ainda assim manter o foco no objetivo. Pense em quem começa a malhar em janeiro, cheio de gás, e em fevereiro já sumiu da academia. O mesmo acontece com quem inicia um negócio e na primeira crise joga a toalha, achando que não era para ser. Persistência não é glamour, é resistência diária. É levantar quando o corpo e a mente gritam, desista. Pesquisas da Universidade de Stanford mostram que pessoas com um propósito claro são bem mais resilientes. Quando sabem o porquê de fazer algo, suportam quase qualquer dificuldade. É como um combustível interno que os ventos contrários não apagam. Propósito dá sentido à persistência. Sem ele, qualquer obstáculo parece intransponível. Napoleon Hill sentiu uma dor imensa com a perda de um filho ainda bebê. Essa tragédia poderia tê-lo paralisado, destruído sua fé e seu trabalho. Mas em vez disso, ele transformou essa dor em um propósito ainda maior: ajudar pessoas a superar suas próprias adversidades e acreditar que a vida pode ser reconstruída, mesmo após as perdas mais profundas. Essa história nos comove, porque mostra que até das maiores feridas pode surgir uma missão capaz de impactar milhões. A persistência também tem um lado prático. Cada vez que você insiste diante de um desafio, treina sua mente a ser mais forte que as circunstâncias. É como fortalecer um músculo invisível que só cresce sob pressão. É nessa resistência que se constrói a verdadeira confiança. Porque quando você percebe que é capaz de seguir em frente apesar das dificuldades, começa a acreditar que nenhum obstáculo consegue te parar. O mandamento da persistência nos desafia a não desistir no meio do caminho. E aqui vai uma prática poderosa. Escolha um objetivo simples, mas significativo, e se comprometa a não desistir dele por 30 dias, custe o que custar. Pode ser ler 10 páginas de um livro por dia, guardar uma quantia fixa de dinheiro, praticar um novo hábito. O resultado não será apenas o objetivo cumprido, mas a sensação de vitória interior que prova que você é capaz de concluir o que começa. Essa sensação se transforma em confiança e a confiança em poder. Persistir, portanto, não é só insistir em algo. É provar a si mesmo que você tem a força para atravessar tempestades, suportar perdas, lidar com fracassos e continuar caminhando. É esse mandamento que separa quem só sonha de quem realmente conquista. Porque riqueza, antes de ser medida em dinheiro, é medida na capacidade de não desistir quando tudo parece estar contra você. Existe um mandamento oculto da riqueza que muitas vezes passa despercebido: a imaginação criadora. A Bíblia ensina que, como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Napoleon Hill entendeu isso na prática e mostrou que a imaginação é o laboratório onde todas as riquezas do mundo são concebidas. Antes de qualquer invenção, empresa ou fortuna, tudo começou na mente de alguém. Pense um pouco. Quantas ideias passaram pela sua cabeça que poderiam ter mudado sua vida, mas você deixou escapar? Quantas vezes você pensou em um projeto, mas a insegurança o enterrou antes mesmo de ele germinar? A imaginação criadora é a capacidade de enxergar o invisível e transformar ideias em realidade. Hill dizia que toda conquista nasce de um impulso da mente, e a forma como lidamos com esses impulsos define nosso futuro. Medo, dúvida e procrastinação matam sonhos antes mesmo que eles saiam do papel. Quantas pessoas você conhece que já disseram: essa ideia é ótima, mas não é para mim, ou alguém ainda vai inventar isso? Muitas vezes, esse alguém poderia ter sido você. Exemplo prático: imagine 2 pessoas com o mesmo salário. Uma guarda suas ideias em um caderno, reflete sobre como transformá-las em oportunidades, busca referências, conversa com gente da área. A outra deixa as ideias passarem como devaneios. 10 anos depois, a diferença entre elas é gritante.
A primeira transformou pelo menos uma dessas ideias em fonte de renda. A segunda continua reclamando da sorte. Existem provas vivas do poder desse mandamento. Walt Disney foi demitido de um jornal porque disseram que ele não tinha imaginação suficiente. Anos depois, sua visão criativa construiu um dos maiores impérios do entretenimento do mundo. Isso não aconteceu porque ele tinha muito dinheiro no começo, mas porque acreditava que sua imaginação poderia se tornar realidade. Mas há um detalhe: a imaginação não floresce em mentes cansadas, sobrecarregadas e dominadas pela rotina. É preciso criar momentos de silêncio, reflexão e estímulo para que novas ideias surjam. Estudos em neurociência mostram que o cérebro é mais criativo quando está relaxado. E é por isso que muitas vezes temos boas ideias no banho ou em uma caminhada. O problema é que a maioria das pessoas vive tão presa à correria que não dá espaço para o novo surgir. Napoleon Hill também viveu isso. Durante os anos em que entrevistou grandes empresários, ele percebeu que os momentos mais revolucionários da vida deles nasceram de insights aparentemente simples, mas que foram valorizados e cultivados. Ele mesmo escreveu muitas de suas obras, inspirado por ideias que surgiam em momentos de reflexão solitária. Isso desperta em nós surpresa e admiração, porque mostra que as grandes transformações não começam em escritórios luxuosos, mas em mentes dispostas a imaginar. Aqui vai um desafio. Nos próximos 10 dias, reserve pelo menos 15 minutos do seu dia apenas para pensar. Nada de celular, nada de distrações. Pegue um caderno e anote todas as ideias que surgirem, por mais absurdas que pareçam. No fim desse período, releia suas anotações e veja quantas dessas ideias podem ser transformadas em pequenos passos práticos. Você vai se surpreender com a força criadora que estava adormecida dentro de você. A imaginação criadora é, portanto, um mandamento fundamental da riqueza, porque sem ela não existe inovação, progresso ou transformação. É ela que acende a centelha do impossível e mostra que toda a realidade já foi, um dia, apenas uma ideia. Existe um mandamento oculto da riqueza que poucas pessoas têm coragem de encarar: a tomada de decisão. A Bíblia diz: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Napoleon Hill reforçava que a indecisão é uma das maiores causas da pobreza e que a riqueza pertence àqueles que sabem decidir rápido e mudar devagar, somente quando existem razões sólidas. Quantas oportunidades já passaram diante de você e se perderam porque você demorou demais para tomar uma decisão? Quantas vezes o medo de errar te fez escolher a inércia, que no fim das contas é sempre a pior escolha? A indecisão é uma prisão silenciosa. Ela drena energia, gera ansiedade e rouba chances. É como estar diante de duas portas e, por não escolher nenhuma, ficar parado eternamente no corredor. O medo de escolher errado faz muita gente preferir não escolher, mas o não decidir também é uma decisão e quase sempre a mais cara. Um estudo da Universidade de Colômbia mostrou que quanto mais opções as pessoas têm, maior a probabilidade de paralisia diante da escolha. Isso prova que a maioria não está preparada para decidir, e justamente por isso, quem se treina para agir com clareza conquista espaço. Exemplo prático: imagine alguém que recebe uma proposta de emprego em outra cidade. Essa pessoa passa dias, semanas, até meses analisando, com medo de mudar. Enquanto isso, a oportunidade se esvai. Por outro lado, aquele que avalia rapidamente, define os prós e contras e decide, abre caminho para novas possibilidades e acelera seu crescimento. Essa é a diferença entre quem constrói o futuro e quem fica preso ao passado. Napoleon Hill aprendeu a importância da decisão desde cedo.
Quando Andrew Carnegie o desafiou a dedicar 20 anos da vida para estudar a mente dos homens mais bem-sucedidos da América, Hill teve apenas alguns segundos para responder. Se tivesse hesitado, talvez sua história tivesse acabado ali mesmo e o livro Pense e Enriqueça jamais teria existido. Esse relato gera em nós admiração e até uma certa inquietação. Quantas vezes na vida deixamos escapar algo grandioso apenas porque demoramos demais para decidir? E aqui vai um desafio para você. Durante os próximos 7 dias, em todas as pequenas escolhas do seu dia, seja o que vai comer, qual caminho vai seguir, qual tarefa vai priorizar, treine-se a decidir em menos de 60 segundos. Esse exercício simples fortalece sua mente para escolhas maiores, porque cria o hábito da clareza e da ação. Tomar decisões firmes é, portanto, um mandamento da riqueza, porque quem não decide entrega seu futuro ao acaso, mas quem decide constrói seu destino com as próprias mãos. A grande questão é, você vai continuar esperando que alguém decida por você ou vai assumir o controle da sua vida e abrir a porta que pode mudar tudo? A verdadeira riqueza não começa no bolso, mas na mente. É o desejo ardente que acende a chama, a disciplina que mantém o fogo vivo, a persistência que resiste aos ventos contrários, as conexões certas que ampliam sua força e a imaginação que abre caminhos onde antes só havia paredes. Quando você entende isso, percebe que a prosperidade não é um acaso, mas uma construção diária de pensamentos, escolhas e ações alinhadas. Agradeço de coração por você ter estado comigo até aqui e já te espero no próximo vídeo, onde você vai subir mais um degrau nessa jornada de sabedoria e se tornar 1% melhor do que você é agora.